pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula de departamento pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre cálculo de férias, horas extras e FGTS. Nós vamos estar fazendo o capítulo 11, o 12 e o 13. Eu coloquei 3 capítulos porque o FGTS é bem simples, dá pra gente fazer, então por isso que nós vamos fazer 3 capítulos hoje. Tá, na aula passada nós fizemos a nossa quinta aula, né? Fizemos o capítulo 9 e o 10, e hoje nós vamos estar fazendo a nossa sexta aula, tá? Fazendo o capítulo 11, 12 e 13, ok? Estou com a apostila aberta de vocês aqui. Nós vamos para o cálculo de férias. Vamos lá para a página 78. Deixa eu só ele carregar aqui, para a gente já dar continuidade na nossa aula. Aí, pessoal, tanto o cálculo de férias, tá, hora extras, é bem simples de se calcular, não tem maior dificuldade para fazer isso, tá? Só precisa ter atenção na hora de fazer para não se equivocar, ok? Então vou ler aqui, ó, o que o autor da apostila disse na aquisição de férias. O empregado adquire o direito de férias após 12 meses de vigência do contrato de prestação de trabalho. Não é possível conceder férias individuais a empregados com período aquisitivo incompleto, tá? Salvo no caso de férias coletiva. Tá? Já explico isso aqui para vocês. As férias deverão ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, sob pena de serem pagas em dobro, e os dias de gozo que ultrapassarem esse período serão remunerados em dobro. Tá? Isso está tudo dentro da CLT. Tá? A época de concessão de férias é a que melhor convier aos interessados da empresa, não havendo impedimento de ser negociada entre as partes, tá? Objetivando estabelecer o melhor período de gozo entre o empregado, tá? Sem prejuízo dos interesses da empresa. O empregado estudante menor de 18 anos terá o direito de fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Para os empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias sempre serão concedidas em uma única vez. As férias serão concedidas em um só período. Somente em casos excepcionais, a lei não especifica, né? Devendo a empresa documentar a razão dos efeitos legais. Serão concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior aos 10 dias corridos. Tá? Também está no artigo da CLT. O empregado com contrato de trabalho suspenso e que tenha adquirido direito a férias antes do afastamento só poderá gozá-las após o retorno das atividades normais. Então vamos lá, ó. Algo interessante aí nessa parte que ele fala. Aqui não é possível, por exemplo, você trabalhou na empresa. Tá? Se eu mostrar a folha, que eu vou anotando essas coisas que eu vou falando para vocês, vocês vão rir de mim. É cheia de rabisco. Ó, então vamos lá. Você entrou na empresa, vamos falar que está entrando hoje. Tá? Vamos falar assim, ó, você está entrando no dia 12/3 de 2021. Então, por exemplo, chegou em dezembro, se a empresa não tiver férias nesse período, tá? A empresa não vai te dar férias nesse período, tá? Ela vai te dar férias após 12/3 de 2022, que daria um ano. Só que tem um detalhe também, tá? Que muita gente se engana com isso. A empresa não é obrigada a te dar, por exemplo, chegou dia 12/3 de 2022, vai falar assim, nossa, já vou estar de férias. Não. A empresa pode te dar férias até 12/2 de 2022, antes de completar 2 anos. Ok? Então, antes de completar 2 anos, 24 meses, ela tem que te dar férias. Nesse período aí, tá, ela pode te dar férias no período que a empresa decidir, tá, que for o melhor para a empresa. Mas aí tem aquele detalhe, né? Até ele fala aqui na apostila. Pode ter aquele acordo, tá? Sempre após 1 ano. Você vai fazer uma viagem em julho, né, que é férias escolar. Então você vai pegar e falar assim, em julho eu tenho minhas férias escolares, gostaria de tirar férias tudo junto, tal, que eu vou com meus pais,
Ou, por exemplo, quem já é pai, vou levar meu filho para passear. Tá? Então, por exemplo, aí vocês estipulam lá que você vai tirar férias de 1/7 de 2022 a 30/7 de 2022. Você volta dia 1º de agosto. Um exemplo, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, em 2022, em julho, você vai entrar de férias no dia 1º, tá? E você voltaria no dia 1º, que daria certinho, na segunda-feira, dia 1º de agosto. Ok? Então teria esse... Você poderia negociar com a empresa esse período aqui, ó. Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aí, ó, proporcionalidade de férias, tá? O empregado terá direito às férias na seguinte proporção, tá? Durante o período de férias, 30 dias corridos, se o empregado tiver 5 faltas injustificadas durante o período aquisitivo, tá? 24 dias corridos, se o empregado tiver de 6 a 14 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. 18 dias, se o empregado tiver 15 a 23 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. 12 dias corridos, se o empregado tiver de 24 a 32 faltas injustificadas durante o período aquisitivo. E 0 dias, se o empregado tiver mais de 22 faltas injustificadas durante esse período. O que isso quer dizer? Se você faltou, vamos pegar esse aqui, ó, 32 dias e não justificou, por exemplo, você faltou, levantou mais tarde e não quis ir trabalhar, fez isso por 32 dias, você não terá direito às suas férias, tá? Porque você já tirou suas férias por conta própria, ok? Então isso aqui, ó, tem que ser muito bem analisado, viu? Tem gente que falta do trabalho e nem fala nada, e no outro dia vai como se estivesse normal, puxa a cadeirinha, senta, vai continuar trabalhando. Eu, tá? No meu caso, Célio Martins, se um funcionário me falta 5 faltas sem justificativa, para mim ele não serve. Vai falar assim, nossa, Célio, isso é muito radical. Não sou radical. Por exemplo, nós cobramos da empresa. Nós queremos receber os nossos direitos. Mas a empresa também tem os direitos delas, tá? E, por exemplo, no meu caso, se um funcionário me falta 5 dias, tá, sem me dar justificativa, independente, isso aqui está falando assim, ó, você tem um período de aquisição de 1 ano de férias. Então vamos lá, no nosso exemplo lá, seria do dia... Vou até marcar aqui no Excel, para a gente não esquecer. Vou aumentar aqui, senão fica muito pequeno aí para vocês, né? Quem está assistindo no celular. Então, por exemplo, ó, qual que é o nosso período de férias aí? Nesse caso aqui, ó, quem entrou hoje na empresa. Ou quem entrou no dia 12/3/2021. Tá. Seria esse período aqui, ó. Tá. Então esse aqui, se você tirar férias 1/7 de 2022, esse período até 31/7 de 2022, tá? Esse período aqui, ó, vou até selecionar aqui. Esse período de férias aqui, que você ficou de férias, esses 30 dias, é referente a esse 1 ano aqui, ó. A esse 12 meses aqui. Ok? Então esse aqui, esses 30 dias é o período aquisitivo de férias desse aqui, ó. Só que o que aconteceu? Tá nesses exemplos aí que ele dá aqui na apostila. Por exemplo, a pessoa faltou 32 dias
desse período de aquisição aqui. Em 12 meses, a pessoa teve 32 faltas injustificadas, tá? Faltas com atestado não entra nisso, ok? Talvez você teve que ir no médico, que ocorre, né? Então você está justificando a sua falta. Esse caso aqui são faltas injustificadas, tá? Você faltou, no outro dia você vai, começa a trabalhar normal, sem problema nenhum, tá? Aí, por exemplo, você faltou 32 dias, isso aqui... Vou até fazer uma cópia aqui, ó. Opa. Aí, nesse caso aqui, vamos fazer um... Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Você perde o seu direito, tá? Perde não, né? Porque você já por conta própria já tirou suas férias, tá? Mas no meu caso, no caso Célio Martins, se um funcionário me faltar 5 dias, porque o que vai acontecer? Faltou 5 dias, sem falar nada, isso vai virar rotina, tá? Não vai acontecer só uma, 2 vezes. Toda vez vai acontecer. E a tendência é sempre aumentar, né? Então, a gente tem que cobrar os nossos direitos perante a empresa, mas também temos que a empresa tem os seus direitos também, tá? E a gente tem que ter o nosso dever também tem que ser cumprido perante a empresa, ok? Aí, ó, férias, perda do direito. Não terá direito às férias o empregado que durante o período aquisitivo, tá? Isso está no artigo também da CLT, deixar o emprego e não ser readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída, tá? Ó, deixar o emprego e não ser readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída, tá? Receber licença remunerada por mais de 30 dias. Nesse caso, o empregado fará jus ao recebimento do adicional de 1/3. Então vai ter o direito somente de receber 1/3 de férias, tá? Deixar de trabalhar por mais de 30 dias com a percepção de salário em virtude de paralisação do serviço da empresa, devendo ser comunicado ao Ministério do Trabalho e ao Sindicato dos Trabalhadores, com antecedência de 15 dias, a data de início e término da paralisação, afixado avisos nos respectivos locais de trabalho. Por exemplo, um exemplo disso daqui, né, é a pandemia que nós passamos aí, estamos passando, tá? Por exemplo, se a empresa ficou parada por 30 dias, tá? Por exemplo, e ela pode, aí ela tem que avisar o sindicato, né, o Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência, tá? Então vocês vão ter, não é que você não terá o direito, né? A empresa já está parada aí. Ó, receber da Previdência Social prestações decorrentes de acidente do trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então aqui você está recebendo do INSS, tá? Então você também não vai ter direito a férias, ok? Em qualquer uma dessas hipóteses, iniciar-se o descurso do novo período aquisitivo de férias, a partir do retorno do empregado ao trabalho. Então, quando você retornar do seu trabalho, aí começa a contar novamente o período aquisitivo. Não será considerado falta para efeitos de perda de direito de férias, isso também está na CLT. Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento cônjuge, tá? Ascendentes, descendentes, irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho, né, que viva sob a dependência econômica do empregado, ok? Então, no caso de falecimento de alguma dessas pessoas aqui, ó, filho, irmão, pai, tá? As suas faltas serão justificadas, né? Ó, até 3 dias consecutivos em decorrência de casamento, tá? Você casou, você tem 3 dias, tá? Por 5 dias em caso de nascimento de filho, teve um filho, você pode ficar 5 dias em casa, ok?
por um dia em cada 12 meses de trabalho para doação de sangue, o qual deverá ser devidamente comprovado. Então, por exemplo, você é doador de sangue, você vai lá, doa sangue, você pode pegar o atestado, né, que você estava lá doando sangue. Tá? Por exemplo, aí vai depender de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei no período tarde e noite. Tá? Sempre entrei às 13 ou ao meio-dia e saí às 22. Tá? Eu sempre fiz esse período tarde e noite. Pouquíssimas vezes eu trabalhei manhã e tarde. Então, o que acontece? Eu ia de manhã, doava sangue, nunca passei mal, tá? Nunca tive nenhum... Porque tem gente que passa mal, sente mal mesmo, né? Eu nunca passei mal. Eu ia trabalhar normalmente, tá? Sem problema nenhum. Igual, por exemplo, algo que está direito, eu não sei se ele colocou aqui, se o autor colocou aqui, ó, serviços eleitorais, tá? Então, por exemplo, a eleição é sempre no domingo, tá? Você vai trabalhar no domingo, você tem 2 dias, tá? Por você ter trabalhado nas eleições. Aí vai depender de cada um também, tá? Quando eu fui mesário, graças a Deus faz muitos anos que não me chamam mais, mas na segunda eu ia trabalhar normalmente, tá? Ó, mas é um direito que você tem, tá? De ficar 2 dias em casa. Aqui, ó. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, né, para doação de sangue, até 2 dias para se alistar, tá? Quando é eleitor. Durante a licença maternidade 120 dias, tá? Aí tá tudo na CLT. Adoção ou guarda judicial. E aborto não criminoso, né? Então, por exemplo, a pessoa ficou grávida e teve um aborto, tá natural, então ela tem o tempo aí para se recompor. Aborto não criminoso, tá? Aí, por exemplo, ficou grávida, foi lá, abortou, não entra nisso, ok? Aí ocorre o risco de você ter que, como eu vou falar, né? Ter um problema de saúde por causa disso. Por motivo de auxílio-doença ou acidentário, por período inferior a 6 meses. Tá? Ausência que não tiver determinado desconto do determinado... ausências que não tiverem determinado o desconto do determinado salário. Exigência do serviço militar, apresentação anual de reservista. Servir como jurado. Tá? Por exemplo, a justiça te convocou para você ser jurado. Tá? Então isso também não faz você perder o direito de nada. Comparecimento como parte da Justiça do Trabalho. Tá? Ou como testemunha, ou você foi numa ação a qual você entrou contra alguma empresa. Tá? A Justiça do Trabalho dá uma declaração que você esteve lá num determinado período. Comparecimento para depor como testemunha, quando arrolado ou convocado, é o mesmo caso aqui. Tá? Isso tanto Justiça do Trabalho como outro. Por exemplo, você é convocado para ser testemunha de uma ação judicial. Tá? Não precisa ser só de trabalho. Realização de exames vestibular para ingresso no ensino superior. Aí pelo dobro, né, de dias pela convocação do serviço eleitoral. Daí nós já falamos também. Aí a comunicação de férias. Tá? A concessão de férias deve ser comunicada ao empregado por escrito, com antecedência, de no mínimo 30 dias, e necessariamente assinará a notificação. Tá? Então, a concessão de férias deverá ser comunicada ao empregado por escrito, com antecedência de no mínimo 30 dias. Então, 30 dias antes, hein, seu gerente ou o responsável pelo departamento pessoal vai chegar a você e falar assim, ó, mês que vem você vai entrar de férias. Tá? Aí você vai assinar que você está ciente disso. Aí como que é feita a remuneração de férias? Tá? As férias e o abono, se houver, devem ser pagos ao empregado até 2 dias antes do início do gozo. Então, por exemplo, vamos lá naquele exemplo, você vai sair de férias 1/7/2022. Vamos aqui para o nosso calendário. Você vai entrar de férias aqui, ó, dia 1º. Tá? Dia 28
Dia 28 você já vai estar com a bufunfa na mão. Tá? A empresa já tem que te passar o valor das férias mais 1/3. O que seriam as férias? Tá? Seria o seu salário, por exemplo, você tem um salário de 1.500, tá? Você vai receber os 1.500, aí tem os descontos de INSS, mais 1/3. Para fazer a conta de 1/3, tá? É bem simples, você pegar esse valor aqui, dividir por 3. Tá? Então, na realidade, você vai ter, estou fazendo aqui bruto, tá? Sem os descontos. Tá? Você tem aqui 1/3 de férias. Deixa eu mudar aqui, porque tá dando 1/3. Opa! Um pouco como texto, que aí não ocorre esse erro mais. Aqui, ó, é 1/3, né, de férias. E aqui é o salário mesmo que você tem. Então, na realidade, o que é as férias? É o seu salário, o valor do seu salário, mais 1/3, que daria os 2.000. Aí tem um desconto do INSS, tá? Normalmente, que vai diminuir aqui um pouquinho, ok? Então, esse aqui seria o valor que você teria de férias. Aí vamos lá. É 2 dias antes, né? Com o salário devido nesta data, computando-se adicionais noturnos, insalubres, perigosos, né? Tempo de serviço, quinquênio, horas extraordinárias, etc. Tudo isso entraria. Agora aqui, ó, nós vamos falar sobre o abono pecuniário. Tá? O que seria isso? Faculta-se exclusivamente ao empregado, independentemente de vontade do empregador, converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, sendo necessário requerer a empresa até 15 dias antes do término do período aquisitivo. O valor do abono será o da remuneração devida nos dias correspondentes às férias, com o acréscimo do terço constitucional. Sobre o abono, não haverá incidência previdenciária, tá? Então não tem o desconto do INSS, nem FGTS, sendo devido o desconto do imposto de renda. Tá? Isso também está na CLT. Aí as férias devem iniciar no primeiro dia útil da semana. Tá? Algumas convenções coletivas de trabalho estabelecem: as férias, salvo manifestação em contrário do empregado, terá seu início no primeiro dia útil da semana. Tá? Ao longo, o início de férias individuais ou coletivas não poderá acontecer em sábado, domingo, feriado ou dia compensado. Deverá iniciar no primeiro dia útil da semana. Então, no caso, ó, naquele exemplo que nós demos, tá? Por ser uma sexta-feira, não seria o ideal para se iniciar. Então, vamos lá. Então, a gente teria que começar nossas férias no dia 4, tá? Que é o primeiro dia útil da semana. Porque aqui vai estar na sexta, então iniciaria as férias no dia 4 e não no dia 1º. Tá aí, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dar dia 4 aqui. Então, aqui ele pode voltar na quinta-feira, tá? Sem problema nenhum, ok? Aí vamos lá, salário extra, tá? A duração normal de trabalho é de 8 horas dia e de 44 horas semanais, salvo casos especiais previstos em lei. Tal jornada pode ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 2, diárias, mediante acordo por escrito entre o empregado e o empregador, ou contrato coletivo de trabalho, sendo que neste caso, as horas extras deverão sofrer um acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. No caso de haver horas extraordinárias em domingos e feriados, o acréscimo será de 100%, isso no caso domingos e feriados, tá? Sobre a hora normal. Ressalvamos que, em determinadas categorias profissionais, os empregados logram maiores percentuais sobre as horas, mediante acordo ou dissídio coletivo. Ok?
Nesse caso aqui, ó, por exemplo, tem funcionários, por exemplo, que trabalham 12 por 36. O que seria isso? Por exemplo, o funcionário entra às 18 horas, aí tem adicional noturno, tudo isso, sai às 6 da manhã. Tá? Aí nesse caso, o que acontece? Ele vai trabalhar 12 horas direto. Tá? Eu tenho aqui na minha máquina uma folha de pagamento que eu monto, tá, para minhas aulas particulares. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Depois eu vou passar até o arquivo completo para vocês aí. Tá? Aqui, ó, essa aqui é uma folha de pagamento que eu uso como exemplo. Tá? Eu passo todos os cálculos aqui. Ó, tá? Nesse workshop que eu passo para o pessoal aqui, ó, tem todas as explicações das funções. Tá? Isso no Excel. Eu vou passar esse arquivo para vocês também no final da aula. Tá? Se vocês se interessarem e quiser fazer algum. Mas aí esse aqui da nossa folha de pagamento, nós vamos fazer ele na próxima aula, tá? Então, não precisem, se vocês não quiserem fazer ele agora, não precisa, tá? Mas quem tiver curiosidade de estar fazendo, tem os cálculos aqui que você pode fazer, tudo certinho, tá? Essa parte aqui, ó, vocês não precisam digitar, isso aqui é só os cálculos que vocês vão fazer, tá? Então, eu tenho a folha de pagamento aí, tá? Por exemplo, a gente vai calcular a hora extra, tudo mais, e quanto no final ele vai acabar recebendo depois de todos os descontos. Mas essa folha de pagamento aqui, nós vamos fazer na próxima aula, porque a gente tem um olerite para fazer, a gente vai estar falando de olerite, aí a gente já faz essa folha de pagamento, tá? Para vocês verem como a gente cria, é simples a gente fazer aí. Então essa parte de categoria aqui, porque cada categoria eu estipulei um valor de horas, tá? Aí quantas horas o funcionário trabalhou. Aí ele tem o salário de hora dele, quanto que ele fez, tá? Então é algo bem simples aí. No caso aqui, ó, o salário hora, né? Ele vai procurar dentro dessa categoria aqui. Depois o salário base é a quantidade de horas que ele trabalhou mais a quantidade, o valor das horas que ele fez, tá? Para dar o salário base. E depois tem a hora extras que ele fez em dias úteis, domingo, para a gente ter, se é 50%, quando for dia útil, né, é 50%, quando for domingo, 100% aí, que ele vai fazer, ok? Mas depois a gente vai montar aí, hoje eu acho que não dá tempo de a gente fazer ela, mas aí na aula que vem a gente já monta essa folha de pagamento. Mas esse arquivo aqui, tá, é um arquivo que eu já vou passar para vocês. Vocês podem, quem quiser fazer, já dá para vocês terem uma boa noção, ó, de como usar as fórmulas do Excel. Tá? Aqui tem um controle de metas também, de funcionários. Então dá para vocês, tá? Mesmo se vocês quiserem fazer, tá? E tiver com alguma dúvida, pode me chamar, pode perguntar desse workshop aqui, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Então vamos voltar para a apostila. Aí, ó, aqui na página 83, vocês têm esses exercícios aqui para fazer. Então vocês vão calcular férias para os salários abaixo. Então o que vocês vão fazer aí? Ó? Vamos pegar aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, né? Que é o salário. Vamos fazer aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 2.500, né? Então aqui, ó, 2.500. Então o que vocês vão fazer? Primeiro, aqui é o seu salário. E aqui você vai achar 1/3 de férias dele, tá? Então, para a gente achar 1/3, ó, pegar esse e dividir por 3. Então, esse aqui seria 1/3 de férias. Isso, no caso, a gente fazendo 30 dias corridos, tá? Que tem direito a 30 dias corridos. Aí, o que você vai ter? Vamos pegar aqui. Tem um salário, tá? Tem uma tabela do INSS. Vamos até pegar ela aqui. Eu não sei a tabela do INSS de cor. Deixa eu fechar o meu. Tabela do INSS 2021.
Então, ó, por exemplo, salário até 1.100 é 7,5%. Vamos fazer aqui já? Vamos até aumentar aqui, ó. Então aqui é 7,5%, tá, o INSS dele. De 2.500, 12%, 2.503, ó, 12%. Então esses dois aqui são 12%. Tá? O INSS. Vou aumentar aqui. Então aqui, ó, igual esse vezes esse. Vou arrastar aqui, ó, só pegar e arrastar aqui que ele já vai dar. Então, na realidade, o que vai ter aí, ó? O bruto que você vai ter que receber é igual a esse menos esse. Então aqui já deu um desconto bom aí para vocês, né? Do que a gente só aqui, ó, o governo já morde 360 do nosso salário, tá? Então o que nós vamos fazer aí? Agora qual que é o cálculo que nós vamos fazer aí? Vou dar um pause aqui, senão vai demorar. Aí no caso, ó, qual que seria o cálculo que nós vamos fazer? Lembrando que sobre o 1/3 de férias não incide o INSS, mas, por exemplo, a empresa tem que pagar o FGTS sobre ela. Lembrando que o FGTS não é descontado do funcionário, tá? E o FGTS não tem essas tabelas aqui por salário. O FGTS é 8%, tá? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui vezes esse. Vou travar aqui para a gente poder arrastar, ok? Dou F4, né? Travo. Então, nos demais lá, ó, por exemplo, isso aqui seria de FGTS, tá? Aqui é o INSS, que é o salário a receber, salário líquido, né? Aqui não tem o INSS, mas tem o FGTS. Então, igual esse vezes 8%. Vou pôr aqui direto. Então seria isso daí, ó. Aí esse aqui não desconta do funcionário, da FGTS não se desconta do funcionário, ok? A empresa teria que bancar isso daqui para vocês. Então, por exemplo, nas suas férias, o seu depósito da FGTS vai ser isso daqui, ó. Tá? Esse aqui, quando, por exemplo, você saiu de férias, o depósito do FGTS você vai olhar lá, vai ser maior, tá? Porque soma o do 1/3. Aqui o que você vai receber? Salário líquido mais 1/3. Então esse aqui seria o valor das suas férias, ó. Só que lembrando, né? Valor das férias. Só que lembrando aí vocês, né? Vocês saíram de férias em junho. Voltou dia 4 de agosto. No dia 7, no quinto dia útil aí, vocês não têm pagamento, tá? Por quê? Vocês já receberam o pagamento aqui, ó. Porque na realidade, se a gente for pensar bem, as nossas férias mesmo é só 1/3. Você vai falar assim, sério, mas por quê? Porque você volta em agosto, os 30 dias que você ficou sem trabalhar, você não vai receber, você já recebeu eles aqui, ó. Tá? Então tem que, aí em agosto você não tem seu pagamento. Tá? Quem trabalha com quinzena vai ter quinzena, porque quinzena se refere ao mês de setembro, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Depois eu vou mandar esses cálculos aqui para vocês, tá? Vou até salvar ela aqui, aí eu já mando ela para vocês aí também, junto com aquele workshop que eu mando para meus alunos. Eu vou colocar aqui, ó.
planilha aulas DP. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então vocês vão calcular, já até montei para vocês, né? Quanto o funcionário perde o direito de férias? Explique, aí tem naquelas opções lá em cima que foi passado. E como deve ser paga as férias, tá? Tem aquele esqueminha de 2 dias antes, né? Tudo certinho. Ah, e tem um detalhe aqui que eu não falei. Ele até comenta aqui, ó, que as férias podem ser divididas em 2 dias, em 2 períodos. Onde que a gente viu aqui, ó? Tá? Somente em casos excepcionais a lei não especifica, devendo a empresa documentar a razão para serão concedidos 2 períodos de férias. Vamos pegar o exemplo de uma escola profissionalizante. O que acontece? Chega em julho, tá? Os alunos estão todos de férias da escola, alguns pais viajam nessa data com seus filhos, tá? E em dezembro, o pessoal viaja também. Então, o que acontece nas escolas? A maioria das escolas, elas param 15 dias, né, em julho, e mais 15 dias em dezembro, por causa das festas de fim de ano e tudo mais. Então, o que pode acontecer? A empresa chega, por exemplo, o professor não tem aluno, o professor não precisa estar na escola nesse período, né? Por quê? Aí o que vai acontecer? Quando eu estava na coordenação das escolas, o que acontecia? Eu sempre estipulei esse período de férias aqui para o professor também. Eu entrei numa escola uma vez, em 2000, para coordenar. O proprietário não fazia esse esqueminha de férias. Aí o que acontecia? Na época de, por exemplo, o professor, em março ele tinha férias para tirar. O que acontecia? Eu tinha que arrumar um substituto em março, tá, para ficar 30 dias com o aluno. E o aluno não gosta da troca de professor. E isso é fato. Tá? Vocês são alunos. Por exemplo, eu como professor eu sei disso também. Que é muito chato trocar o professor. Aí o que eu coloquei logo que eu entrei? Eu estipulei esse esqueminha. Tá? Por quê? Só que aí eu tive que me atentar às datas que cada funcionário teria período de férias. Tá? Para não ultrapassar 2 anos. Mas como a escola estava no período ainda, né, fazia pouco tempo que ela estava, não tinha dado 2 anos ainda que ela estava na cidade. Tá, aí eu consegui estipular isso daqui. Então, por exemplo, quando a gente, aí ela também não parava em julho. Tá? Só que o que acontecia? As salas ficavam vazias, ia 2, 3 alunos, porque a maioria, a maioria estava viajando, ou estava de férias de escola, também não ia na escola profissionalizante. Tá? E a gente conseguiu trabalhar com esses 15. Tá? E o que acontecia? Não precisaria trocar de professor, tá? E não gerava insatisfação com o aluno. Ó, eu trabalhei nessa empresa, trabalhei na franquia e trabalhei na filial dela em Franca. E o que aconteceu? Quando eu trabalhei na franquia eu trabalhei por 8 anos. Tá? Fiquei de 2000 a 2008, até ela mudar a bandeira e vir a filial. Depois eu entrei na filial. Depois eu fui para a filial. Nesse período aqui, de 8 anos que eu fiquei na empresa, como coordenador, nós tivemos apenas uma troca de professor. Nós trocamos apenas um professor. Tá? E trocamos ainda porque a esposa dele foi transferida. A esposa dele trabalhava no Banco do Brasil e ela recebeu uma proposta para assumir a gerência se não me engano, não sei se foi São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto, tá? Se não me engano foi São José do Rio Preto. Aí ele foi também
com ela, por isso eu tive que fazer a troca de professor. Nós ficamos com uma equipe por 8 anos. Aos 8 anos que eu fiquei na coordenação, a gente manteve o professor. E com isso, nós tínhamos muita pouca evasão de aluno. Porque o aluno se acostumou tanto com o professor. No entanto, tinha alunos que terminavam, por exemplo, o curso de Office, a gente chamava na época Office, né, que era o curso básico, e, por exemplo, já fazia uma rematrícula para o curso de Web. Então nós tínhamos uma reincidência de rematrícula muito grande e muito positiva por causa disso. Tá? Então a gente consegue, por exemplo, numa escola profissionalizante, a gente consegue fazer esses 15 dias em julho, né, e 15 dias em dezembro. Aí juntando tudo, o funcionário tem os 30 dias de férias. Ok? Então vamos dar sequência aí. Já passamos por isso, né? Falamos tudo aqui já. Aí vocês vão fazer esse exercício para mim, tirar foto e me mandar. Tá? Esse exercício aqui é o da página 83. Vocês vão fazer ele e me mandar a foto. Ok? Então vamos dar sequência aí. Vamos lá para o nosso próximo capítulo, que é o capítulo de número 12, né? Horas extras. Tá? Aí como que funciona? A jornada normal diária pode ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 2, tá? Não pode exceder as 2 mediante acordo escrito entre empresa e empregado, ou contrato coletivo de trabalho. Isso está na CLT. Tá? Empregado que exerce atividades externas incompatíveis com a fixação de horário de trabalho, ou seja, impossibilidade da empresa controlar a jornada de trabalho, não estará abrangido nesse regime de hora extra. Tá? Esta condição deve ser anotada na carteira de trabalho e registro do empregado. Tá? As horas extraordinárias prestadas habitualmente por mais de um ano podem ser suprimidas mediante ao pagamento de indenização correspondente à média das horas extras do último ano, pelo valor da hora extra do mês da supressão, multiplicado pelo número de anos mais frações igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço extraordinário. Não precisa se assustar, tá? No exemplo aqui, ó, a pessoa tem um salário de R$600. Tá? Vamos fazer lá no Excel. Vou abrir o Excel. Vou até abrir numa outra parte aqui, ó. Vou colocar o zoom maior aqui também, porque quem está assistindo quem está vendo no celular, fica mais fácil, né? Não fica aquela letra muito miudinha, vocês ficam bravos comigo. Então aqui, ó, qual que seria o cálculo? O funcionário ganha R$600, ok? Ele trabalha 220 horas mês, ok? Aí o que ele vai fazer? Ó? É igual esse dividido, pra você saber o valor da hora dele, esse dividido por esse. Tá? Então ele ganha por hora R$2,70. R$2,73, tá? É a hora desse funcionário. Trabalha 30 horas, tá? Aí no mês de setembro de 2007, 5 domingos e um feriado. Então vamos lá, o que ele vai fazer aqui, ó? O salário hora, né, o número de horas trabalhadas no mês, mais 50 horas trabalhadas, 50% horas trabalhadas, dá o valor das horas extras. Então o que ele fez? Nós achamos esse valor aqui, tá? Aí esse valor mais 50% das horas extras, que vai dar igual esse mais esse vezes, vamos colocar mais 50% só. E vai dar aqui igual esse mais esse vezes 50%. Daria 4. O que seria esse cálculo aqui, ó? Na realidade, se a gente fizesse, ó, igual esse vezes esse, daria 1,36. Esse valor aqui é a soma
do 2,73 mais esse aqui, ó, que é o 50%, tá? Que dá os 4,9. Então deu 4,9 de hora extra, tá? De valor de hora extra. Aí, por exemplo, o que aconteceu nesse caso aqui desse funcionário? Ele trabalhou 30 horas extras, tá? Então, vamos pôr aqui, 30. Quanto que ele vai ter que receber? Esse vezes esse aqui. Mais 122,73. Tá? E agora aqui, ó, ele trabalhou 5 domingos e um feriado. Então já é 100%. Então vai ser esse. Opa. Esse daqui. Ele trabalhou 6 dias, né? 6 feriados. É igual esse vezes esse. Que daria... Qual foi a conta que ele fez aqui? Ah, ele somou aqui, ó. Mais 30 dias de setembro. Ah, tá. Ele trabalhou o mês de setembro. Ah, que ele tirou, ó. Tô fazendo conta errada aqui pra vocês. Então 24, né? Vai ser igual a esse vezes 6. Igual esse vezes 16. Qual foi o valor que ele pegou? Olha que valor que ele pegou aqui para dar esse 30. 24 dias, que é o descanso. O que ele fez aqui? Dividido por 24. Ah, tá. Ele pega, né, o valor das horas extras, tá? Divide por 24 vezes 6, dá R$30,68. Aí o que ele vai receber na realidade vai ser igual o salário, né, mais os 122 de hora extra, mais o descanso, 30,68, que dá o 753,41. Deixa eu especificar aqui para vocês, para não ficar confuso aí. Então esse aqui é o salário, tá? Salário, horas, trabalhadas, percentual horas extras, 50%, valor hora extra, os 30 dias, né, de hora extras, dias, e aqui o descanso semanal remunerado, total a receber. Para vocês verem os cálculos, né, a fórmula, só vocês clicar. Deixa eu definir isso aqui como valor. Valor. É só vocês apertar a tecla F2, ó, que ele vai mostrar o que vocês usou no cálculo, tá? Da ESC que ele cancela. Ó, F2 ele mostra, tá, o que você usou, então B1 é o 600, é o salário, dividido pelas horas, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. F2 ele vai mostrar que é esse, tá? Mais esse vezes esse. Mesma coisa aqui. Tá? O que mostra cada um, ok? Vou salvar, isso aqui vai estar na planilha aula DP de vocês aí que eu vou mandar, tá?
adicional de periculosidade, tá? Quando você trabalha em algum serviço perigoso. Tá? Isso quem trabalha na área de saúde, posto de combustível, tudo tem essa periculosidade, né? Ou insalubridade. São consideradas atividades ou operações perigosas, aquela que por sua natureza ou método de trabalho implicam em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condição de risco acentuado. O empregado que trabalha em condições de periculosidade faz uso de um adicional de 30% sobre o salário que recebe. Tá? Se o empregado já recebe o adicional de insalubridade, poderá optar em receber este ou aquele. Tá? Adicional de insalubridade. São consideradas insalubres as atividades que, por natureza, condições ou método de trabalho expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão da natureza e da intensidade do agente, tá? E o tempo de exposição e seus efeitos. A insalubridade será caracterizada e classificada em consonância com as normas baixadas pelo Ministério do Trabalho. Os exercícios de trabalho em condições insalubres assegura o empregado um adicional equivalente a, aí está nas súmulas aqui, ele vai dar o exemplo aqui, ó, 40% sobre o salário mínimo para insalubridade de grau máximo, tá? Se você estiver no grau máximo, então 40%. 20% sobre o salário mínimo para insalubridade de grau médio e 10% sobre o salário mínimo, tá? Para insalubridade de grau mínimo, ok? Então, por exemplo, se você ganha aí, vamos por 1.500, aí você tem essa insalubridade, o salário mínimo hoje é 1.100. E pá, igual 1.100 vezes 40%. Então você vai receber esse mais esse, 1.940, tá? Pensando em 40%. Aí se já fosse 10%, vamos pôr aqui, ó, todos, vamos pôr aqui, ó, 40%, 20%, 10%. Então vamos fazer uma conta aqui, ó, igual esse vezes esse aqui. Vou dar F4 para travar, que a gente consegue arrastar. Vamos pôr aqui, ó, 1.500 para todos. Opa, aqui no caso aqui eu não preciso travar mais, né? Não, aqui eu fiz ao contrário, gente. Espera aí. Preciso colocar isso aqui, não. É igual esse, travo ele, vezes esse aqui. Se eu arrastar, ó, então nós vamos ter aí de salário nada vai mais é do que esse, que é o 1.500, mais os 600. Vou travar o 1.500 aqui para a gente poder arrastar. Então aí, ó, já dá uma ajudinha. Ó. Mesmo esse aqui, né, que é pouquinho, ó, já dá 150 aí para você, a mais para você de insalubridade, ok? Aí, ó, se a categoria profissional tiver piso normativo, a base de cálculo do adicional de insalubridade será este, de acordo com a inuência da súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? O artigo 189 da CLT estabelece que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições do método de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos. É o que já falou lá em cima, né? Então, mas esse aqui é o que está escrito na CLT mesmo. Aí aqui tem alguns anexos, ó. Ruído contínuo intermitente, tá? Ruído de impacto, calor, iluminação, radiações ioniantes, né? Isso é diodo, alguma coisa assim. Trabalho sob condições hiperbáricas, radiações, vibrações, frio, umidade, gases e vapores, poeiras minerais, agentes químicos, agentes biológicos. Pessoal, se a gente for pensar no que, por exemplo, a inalação, né, de gases, vapores,
umidade, poeira, tá? Causa pra gente, a gente vai pensar pouco, né, o que é acrescido no salário, né, mas é o que a lei estipula aí, né? Aí vamos lá. Quando é devido o salário maternidade? A partir do 8º mês de gestação, mediante atestado médico fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir da data do parto, com a apresentação da certidão de nascimento e do atestado médico. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, a comprovação ficará a cargo da perícia médica do INSS. Tá? Talvez não deu tempo de chegar no hospital, então aí é a perícia médica do INSS que vai fazer isso. Tá? Por quanto tempo se recebe o salário maternidade? O recebimento do salário família é pago por 120 dias a partir do parto. Aqui é maternidade, tá? Salário maternidade. Ou se segurada pelo, se preferir, 28 dias antes e 91 dias após o parto. Em caso de aborto não criminoso comprovado, mediante atestado médico pelo SUS, o benefício será pago durante 2 semanas. O salário maternidade é pago pela empresa, a qual se ressarce do valor despendido da guia de recolhimento, do GPS. Tá? A demissão da gestante. Tá? O salário maternidade só é devido enquanto existe a relação de emprego. A empresa que despede sem justa causa empregada gestante tem de arcar com o ônus trabalhista de demissão. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu mando uma gestante embora, esse encargo aí de pagar a gestante fica por conta da empresa, tá? Ó, é garantia a gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses, 150 dias, tá? Após o parto, a manutenção de seu contrato de trabalho, ok? Aí vai ter um exercício aqui. Tá? Atualize sua empresa informando qual departamento será promovido de insalubridade. Isso daqui, por exemplo, imagina-se uma empresa, tá? E você vai colocar um departamento, vai começar a trabalhar com certos agentes aí que corre-se o risco de causar danos à saúde. Tá? Então aí vocês que estipulem aí. Aí calcule o adicional de periculosidade em um salário de 140, de 1.400 ao mês. Tá? Periculosidade, vocês lembram aqui que é 20%, né? O salário de periculosidade crescido 30%, ok? 30%. Então a conta aí que vocês vão fazer é bem simples, né? Então vocês vão acrescer 140 de 1.400, ó. O salário é 1.400, é a mesma conta que nós fizemos aqui, 30%. Então você tem, ó, igual esse vezes esse, que daria 420 de periculosidade. Aí para você saber o valor que você vai receber, 1.400 mais esses 420. Tá? Seria esse valor aqui que você vai pagar para o seu funcionário. Ok? Então é algo bem simples aí para vocês fazerem. Tá? A empresa pode demitir uma gestante? Aí você vai explicar. Como é feito o pagamento do salário de gestante? Aí tem a parte aqui que você já fala na apostila. É só vocês explicar aí. Aqui, pode demitir? Pode. Tá? Só que quem vai arcar com todas as despesas não é o governo, é a empresa, ok? Então tem que levar isso em consideração. Agora vamos aí para o FGTS, que é no capítulo 13. FGTS. A abreviação FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, onde o mesmo é um beneficiário do trabalho, é um benefício, né, do trabalhador brasileiro. Deixa eu só marcar a página aqui que tem o exercício para mim colocar no grupo para vocês. Então vamos lá. Então isso é aquele detalhe, né? A empresa não pode descontar esse valor de você, tá? Que ele está colocando no FGTS. Tá? Aí aqui, ó, o que ele vai fazer? O FGTS é o valor de 8% do salário do funcionário. Tá? Aí independente de salários, tá? Do valor do salário. Depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal. Conta está aberta no primeiro registro
conta esta aberta no primeiro registro do trabalhador, sendo considerada conta do PIS, onde esse trabalhador possui um número específico de seu PIS. Este valor pago pela empresa mensalmente é depositado nesta conta e corre um pequeno percentual de juros ao mês neste valor. Um exemplo, uma funcionária de uma empresa qualquer recebe o valor de R$800. Quanto é depositado para essa funcionária em sua conta? É aqueles 8% que nós fizemos, né? Você vai pegar, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, de 1.400. Esse meu teclado tá uma maravilha. Troquei, mas não resolveu. É igual esse vezes esse. Então vai depositar R$112, tá, de FGTS para você. E a empresa, já vou falar novamente, a empresa não pode descontar esse valor aqui de você, tá? Aí, ó, ao mês é depositado para essa funcionária um valor de 64, na qual este valor não é diminuído nunca, pois é um valor fixo de 8%. Seu salário aumentou, isso aqui também vai aumentar, tá? Diminuir jamais. O FGTS, não como o INSS, corre de acordo com o valor do salário. Ele é fixo, independente do salário. Hoje em dia, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um cartão chamado Cartão Cidadão, que você retira extrato do FGTS pela rede lotérica do país, recebe seguro-desemprego e até mesmo retira seu salário de afastamento do INSS. Com o avanço da tecnologia da Caixa Econômica Federal, também disponibilizou em seu site, com o número do PIS em mãos, o usuário se cadastra e visualiza quando for necessário. Abaixo segue imagens do cartão cidadão. Esse aqui é o cartão cidadão, né? A Caixa Econômica Federal hoje disponibiliza os serviços abaixo, ilustrados tanto para o trabalhador, tanto para o empregador. Tá? Aí você tem o site da Caixa, né? Onde você consegue fazer essas consultas. Tá? O FGTS pode ser retirado pelo trabalhador em algumas situações. Ó. Rescisão contratual, tá, da empresa, quando a empresa demite o funcionário sem justa causa, mais os 40% do valor. Tá? Aí, no caso, você vai ter... A empresa vai depositar 50%, mas o que nós vamos sacar é só 40%. Tá? Doença terminal. Aqui, ó, por exemplo, quem tem HIV, tá, ou um câncer terminal consegue sacar o valor. Tá? Compra para casa própria, você pode sacar também. Tá? Reforma de imóveis. Abaixo segue um fragmento da CLT que comprova o FGTS como um benefício ao trabalhador. Aí a lei, ó, é a número 8.036, de 11 de maio de 1990. Tá? Dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a reger-se por esta lei. O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a eles incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária de juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Constitui recursos incorporados ao FGTS no termo do caput, né, capítulo deste artigo. Capítulo desse artigo. Eventuais saldos, tá, apurados nos termos do artigo 12, dotações orçamentárias específicas, resultados das aplicações dos recursos do FGTS, multa, correção monetária e juros monetários devidos. Aí, por exemplo, ó, não vou ficar lendo tudo, senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí. Tá? Se a empresa atrasar no FGTS, tá, tem multa, quando ela for depositar tem multa. E um detalhe também, o que acontece, tá? Se a empresa não depositar o FGTS, tá? Por exemplo, ficou lá 6 meses sem depositar, você está vendo, ele não está depositando seu FGTS. Isso pode causar, tá? O funcionário pode pedir o desligamento da empresa com uma ação judicial. Está falando que a empresa não está depositando o FGTS. Tá? O funcionário tem o direito de fazer isso.
Aí o que vem, aí depois vocês vão responder para mim, esse da página 99, tá? O que vem a ser o FGTS, em que situação pode se usar o FGTS, tem tudo estipulado aqui, tá, pessoal, na apostila de vocês aqui, ó. Por exemplo, onde você pode tirar, né? São esses casos aqui, ó. Ok? Então, desse da 99, vocês vão preencher ele para mim também e vai me mandar a foto como vocês estão acostumados a fazer também. Ok? Considera-se que este colaborador, aqui, ó, cálculo do FGTS para o salário, sempre 8%, tá? Não vai, aqui não muda, não é igual ao INSS que tem uma percentual para cada salário, para cada faixa de salário. Qual o valor do FGTS de um ano para o colaborador que recebe um salário? Aí vocês vão, o que vocês vão fazer aqui? Multiplicar por 12, tá? 1.800 vezes 8%. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês, ó. 1.800, tá? 8%, que não vai mudar. Então é igual esse vezes esse. Você tem aí o 8% do salário aí, tá? Então vai ser igual esse vezes 12, que é a quantidade de meses que você tem no ano. Então, na sua conta de FGTS, depois de um ano, você tem que ter R$ 1.728. Tá? Esse fazendo no caso de 1.800, ok? Aí aqui o cálculo da hora extra também, é aquela conta que nós já fizemos lá em cima, bem simples para vocês, tá? Aí ele pede para você fazer 50% e 100%. Então é só você fazer o cálculo aí. Vamos lá, ó, como vocês vão fazer? Vou fazer aqui também para... Vou fazer só de 1.500, depois vocês fazem os outros aí. De 1.500. É o salário, né? Opa. Aí, por exemplo, você é igual esse dividido por 220, que é a quantidade de horas que você trabalha, certo? Aí, por exemplo, você trabalhou quantos dias? Aqui ele não fala, né? Mas vamos supor que você fez 30 horas. Vou fazer aqui do lado, senão vai ficar dando esse... Vou falar que você fez 30 horas de hora extra. Então é igual esse mais esse vezes 50%, certo? Aí esse aqui com 50% de hora extra. Agora esse aqui 100% de hora extra. É igual esse mais esse vezes 100%. Então, por exemplo, o valor da sua hora. Aqui você fez, por exemplo, 10 horas. Tá? Vamos pôr assim, ó, 30 horas em dias úteis e 10 horas feriado e domingo. Então, quanto que vai dar aqui? Igual esse vezes esse. Igual esse vezes esse. Total de hora extra são esses dois aqui, ó. Tá? Então você vai ter um salário a receber de, que é igual a 1.500 mais as suas horas extras. Tá? Então você vai receber 1.943,18. Tá? Então em todos aqui você faz, ó, pode fazer 30 horas trabalhadas, tá? Em todos eles aqui, ó, tá? E 10 horas trabalhadas. Ok? Então aqui nós vamos fazer, ó, 30 horas e 10 horas extras de 100%, ok? Em todos eles, no de 2.000, no de 4.000. Fez esse aqui, ó, fez o cálculo como eu fiz aqui, é só vocês alterar que vocês já vão ter os valores, ó, tá? Ok, ó, aí você já tem os valores aí, ok? Vou lembrar vocês aí que no final aí a gente tem os cálculos aí como fazer. Atualize sua empresa calculando cada colaborador os itens abaixo. Okay? Aí vocês têm aí, faz de um só, aqui ó, montem de um só de um salário de 1.500, tá? Montem um salário de 1.500 aqui.
certinho? Aí hora extra coloca só de 50%, certinho? Então tá aí. Na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer o capítulo 14 e 15, tá? Ao qual nós vamos falar sobre o INSS. Deixa eu voltar lá no início, fica mais fácil a gente ver pelo índice, né? No sumário. Na próxima aula nós vamos fazer 14, que é o INSS, e o Olerite. Tá? Vamos ensinar vocês a montar um Olerite, ok? Se der tempo nós fizemos o 16, mas por enquanto vamos combinar de fazer o INSS e o Olerite, certinho? Então a nossa aula de hoje foi isso, tá? Um forte abraço para vocês, uma ótima semana. Eu vou estar mandando para vocês, como eu combinei, esse workshop aqui, das aulas particulares que eu dou, tá? E quem quiser fazer, tudo bem. Na aula que vem, aproveitando, nós vamos fazer, já que nós vamos montar um Olerite, nós vamos criar aquela folha de pagamento que tem nesse meu exercício aqui que eu estou mandando para vocês, certinho? A gente já monta eles. Quem quiser montar os demais exercícios, tem tudo explicado, tá? Não precisa ter... É bem passo a passo. Eu faço aqui o que vocês têm que passar passo a passo aí. Ok? Então por hoje foi isso. Um forte abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço.